Salve, Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão, hoje com mais uma convidada especial, né, a Aline Gomes, a Linex, né, muito ativa no Instagram, muito ativa também no Twitter, uma torcedora do Santos aí, sempre opina bastante sobre o Peixe, participa de lives, e vai ser muito bacana o papo com ela pra gente falar desse jogo aí, fatídico jogo, né, contra o Flamengo, contra o VAR, contra tudo, né. Vamos lá. Matheus e Longo, Matheus, tudo bem? Apesar do jogo de ontem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo, prazer fazer hoje o programa com a Aline, né? Torcedor do Santos, então sempre importante trazer torcedores do Santos aqui para falar, que é a voz do torcedor, né? A voz do povo, por mais que a gente seja santista, né? Trazer gente de fora é sempre bom, muito legal, muito bacana. E se eu fosse fazer uma manchete do que aconteceu ontem, Santos operado sem anestesia. Mas mais pra frente a gente fala mais um pouco da operação. Isso aí, Longo. Fala, Felipe, tudo tranquilo? Hoje tô mais tranquilo. Matheus, agradecer a Aline pela presença, é sempre importante a gente trazer da voz a torcedores, jornalistas, qualquer profissional que quiser ter voz e torcer pro Santos, a gente vai sempre estar procurando, de alguma forma, estar aqui no podcast. Bom, como o Matheus já disse, o Matheus está um pouco afiado, né? Eu usei o termo, foi uma vergonha ontem. Aline, prazer receber você aqui, né? Como os meninos já falaram aí. Queria que você falasse um pouquinho, desse um recado inicial para o Santista e falasse um pouquinho aí da sua atuação nas redes sociais, divulgasse os seus canais aí também, para que o pessoal possa conhecer mais também suas opiniões e já dar uma deixa inicial aí do que você vai falar com a gente hoje aqui. Fala aí, Aline. Oi, gente, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Gosto bastante de falar como torcedora, né, do Santos nas minhas redes sociais, tanto no meu Instagram quanto no Twitter. Quem me segue sabe que eu falo bastante do Santos por lá. Participo também de projetos voltados ao futebol, né? Participo de um projeto muito legal chamado Bendito Seja Futebol, que são mulheres que falam do futebol, né? Dos 4 grandes, São Paulo. E estou muito feliz de falar do Santos, querer estar mais feliz, né? Depois do jogo de ontem. Mas é isso. O jogo de ontem foi meio traumático, né, Aline? Foi triste, foi revoltante. Foi bem. A gente tinha tudo para estar feliz. Porque para mim, foi a melhor atuação do Santos no ano. Primeiro tempo, principalmente. Né? Sim. Bom, nesse primeiro bloco, então, vamos falar um pouquinho dessa partida, né? O Santos, com a derrota por 1-0 para o Flamengo, que alguns estão chamando de Varmengo, não sei porquê, né? O Santos foi para o lugar, né? Com 7 pontos, permanece com 7 pontos. Bom jogo, muitas finalizações, uma postura bem diferente do que a gente já viu na maior parte dos jogos do ano, aquela intensidade, não vou falar muito para não adiantar minha opinião, né? E um resultado bem amargo, né? Aline, eu queria que você desse uma impressão sua, então. Eu vi que você colocou já bastante coisa nas redes sociais, né? Mas falasse um pouquinho o que você pensa, o que você pensou, como que você se sentiu vendo aquilo que aconteceu ontem na Vila Belmiro? Então, o primeiro tempo do Santos foi maravilhoso, sinceramente. Eu acho que se o Santos tiver essa mentalidade do primeiro tempo nos demais jogos, vai ir muito bem, sabe? É esse estilo de jogo que nós, torcedores, gostamos de ver. O time pra cima, o time buscando, sabe? Com vontade. Eu sempre falo, a cara do Santos é raça, né? E, enfim, quando eu vi todos os jogadores motivados aí pra cima, principalmente no primeiro tempo, aquilo me deixou muito bem, sabe? Eu fiquei revoltada pela derrota, assim, né? Pela gente ter perdido e tudo mais, mas, me satisfez bastante ver o Santos jogando daquela forma, né? Óbvio que a gente tem muita coisa pra melhorar, muita coisa pra acertar. Eu acho que o Cuca tá num processo, né? Mas ele tá indo muito bem, sinceramente. E só faltou realmente a nossa vitória. Infelizmente, tem coisas exteriores, assim, né? Não só dentro do campo que prejudica o Santos, infelizmente. Ontem isso ficou bastante claro, né? Como ontem atrapalha demais o desempenho do time, às vezes, né? E interfere diretamente no resultado, né? Matheus, fala um pouquinho aí desse jogo. O que você pensou? O que você pensou ao ver o Santos
a postura do Santos e também essas questões aí da arbitragem que acho que não tem como a gente ignorar hoje, né? Não tem como você ignorar 2 anos, eu até falei bastante no Twitter, quando você anula 2 gols do Santos, pega o Flamengo, que é um grande time, a gente não nega aqui que o Flamengo tem um baita time, você faz 2 gols, o primeiro gol foi uma jogada lindíssima, eu acho que foi o gol mais bonito que o Santos fez, o VAR anulou, mas eu conto que ele como foi gol, pra mim foi gol, e foi uma jogada lindíssima, jogada do Marinho, ultrapassagem do Pará, então, no pé do Raniel bem posicionado como um centroavante, né, eu acho que o Santos começa a encontrar um camisa 9, que o Raniel acho que foi muito bem, então se tira 2 gols do Santos, brocha o time perde uma motivação, a gente faz 2 gols, o juiz tira os 2 gols, que são lances que é muito difícil, você não garante que está impedido, porque é 1 centímetro, é um negócio muito, muito difícil, e o juiz fica 10 minutos analisando os lances, você juntar os 2 lances, deu 10 minutos, então você tira muita motivação do time, quem jogou bola, quem joga bola sabe, e tirar 2 gols do Santos assim, desmotiva o time que tentou, continuou atacando, mas isso perde um pouco, né, isso pesa no segundo tempo, no segundo tempo o Santos perdeu em questão de tanto de confiança, em questão física, né? O time do Santos cansou. Então acho que o VAR teve uma preponderância no jogo muito grande. Mas eu gostei demais, eu acho que foi um dos poucos santistas que gostou do Cuca, porque eu gosto do trabalho do Cuca. Eu acho que o Cuca veio no momento certo, ele veio para um salário baixo. Ele é um cara que conhece a casa, trabalhou com a maioria dos jogadores, e o primeiro tempo do Santos eu concordo. Foi o melhor primeiro tempo do Santos que eu vi em 2020. Foi um time que pareceu muito com o São Paulo, né? Intensidade, velocidade, atacando. O gol do Flamengo sai, o Felipe Jonathan está no ataque, perde a bola e o Santos não conseguiu recompor rápido. Então, mostra que o Santos tem aquele ímpeto de atacar que a gente viu ano passado. Então, eu gostei demais do time do Santos. Longo. Uma semana de trabalho do Cuca, que ele teve a semana inteira para trabalhar, já foi suficiente para a gente ver que tem realmente um trabalho ali. Ideias claras, um time ofensivo, um time que não se intimidou em jogar contra o melhor elenco do Brasil hoje, que é o Flamengo. Então, o resultado injusto, o Matheus trouxe bem aqui, questão do VAR. Ninguém tem sangue de barata, ainda mais o jogador ali. O jogo já estava com os nervos à flor da pele ali, pelo ambiente da partida em si. E ainda o VAR demora 10 minutos para analisar os 2 lances, aquilo lá vai irritando. E podem até falar, estava impedido, estava milimetricamente impedido. O primeiro gol eu não vou questionar, é muito difícil você realmente ver aquele impedimento do Raniel, mas estava, vamos dizer. Mas o segundo, para mim, precisa definir melhor o que é a regra e o que não é a regra. Você vai anular quando você vai... Pode falar. O segundo foi stand-up, foi uma comédia, né, anular aquele gol. Porque assim, você vai... O que tá na regra? Tem que anular quando participa da jogada, não tem que anular, só participa da jogada quando rela na bola, quando não rela. A gente teve um gol do Lyon contra o Manchester City na Champions League, em que o atacante ele abre a perna para deixar a bola passar, e ele estava claramente impedido, e aquele movimento brecou a defesa do Manchester City na ocasião, e o Lyon desceu e fez o gol. O Jobson, naquela ocasião, não foi interpretado como o lance deveria ser anulado. Aí ontem o lance é anulado porque o Jobson supostamente participou. O Diego Alves, ele teria a mesma reação se o Jobson vai pra bola ou não vai pra bola. Ele não pulou diferente porque a bola encostou ou não no Jobson. Você entendeu? Aí, isso daí vai enervando o jogador. Até porque a bola não fez... Não, pode falar. Desculpa. Até porque a bola não fez curva nenhuma, né? Ela foi exatamente pro lugar que o Marinho... Exatamente. Esse é o ponto. O Jobson estar ali ou não influencia em nada o Diego Alves. E aí a gente vai entrar naquela questão de ganhar as coisas no grito de um time ou de outro. O Diego Alves ficou buzinando na orelha do Wilton Sampaio quando ele vai ver a cabininha do VAR. E por que ele vai ver a telinha do VAR se ele marcou impedimento? O impedimento é algo que você não precisa analisar na tela da televisão. Quer dizer, você demorou ainda mais, você travou mais o jogo. Isso sem contar das inúmeras faltas. O Flamengo bateu, o Flamengo abriu a caixa de ferramentas durante o jogo inteiro e o senhor Wilton Pereira Sampaio nada fez.
Esse é um outro ponto preocupante, porque o Wilton Pereira Sampaio é um árbitro FIFA cotado para a Copa do Mundo de 22. Quer dizer, se ele é um árbitro FIFA cotado para a Copa, é porque ele é um dos melhores do Brasil. E se o Wilton Pereira Sampaio é um dos melhores árbitros do Brasil, eu tenho medo de quem são os outros. Porque não dá. São 3 pontos em um campeonato de pontos corridos que o Santos perdeu ontem. Um campeonato de ponto corrido, a primeira rodada tem que ter a mesma importância da 38ª. E isso prejudica um trabalho. 8 finais, né? A Aline ia falar alguma coisa? Não sei se eu te interrompi ou não. Não, concordo com tudo que vocês estão falando. Eu acho que o primeiro gol realmente pode ter sido sim um impedimento. Agora, o segundo gol, além das faltas que os jogadores cometeram em cima do Santos, foram inadmissíveis. Bruno Henrique deveria ter sido expulso. Mas, enfim. Gustavo Henrique, né? Mas, infelizmente, Santos contra todos realmente. Eu até comentei. Eu nem ia fazer nada, mas acabei escrevendo algumas linhas lá no blog, né, que eu escrevo. E assim, pra mim, gente, o VAR já deu errado no Brasil. Já deu errado. Eu sou crítico ao VAR desde o ano passado. É complicado porque a gente começa a falar muito disso, parece que a gente tá naquela choradeira, aquela coisa. Mas o Flamengo mesmo, no ano passado, teve vários jogos. Tudo bem que em vários jogos a gente pode até colocar, por exemplo, contra a Chapecoense, o Flamengo teve um gol anulado, validado, né? Mas podem falar, mas tudo bem, mas é o Flamengo, ele iria ganhar de um jeito ou de outro, é muito superior à Chapecoense. Mas o fato é que, assim, desde que o VAR começou a ser usado no Brasil, eu vi o Santos ser prejudicado várias vezes. Ô Felipe, né? Diga. Só para não falar que a gente tá no choro aqui, o Botafogo foi prejudicado pelo VAR essa rodada e o São Paulo foi prejudicado pelo VAR essa rodada. Obrigada, não foi só Gatito. o Santos. Não foi só o Santos. Sabe, Pessoal, o brasileiro conseguiu estragar uma ferramenta que vinha teoricamente para melhorar. Então, o VAR é uma ferramenta, assim, eu acho que poderia ser muito benéfica ao esporte, de fato, porque ajudaria, né, os árbitros a cometer menos erros. Mas, enfim, para mim já deu errado. Esses lances que a gente está falando mesmo, você vê a demora que foi para análise desses lances. A gente não tem acesso às imagens, a gente não tem acesso ao áudio, a gente tem acesso a uma imagem, com todo respeito, muito porca, que eles disponibilizam, para você saber se há um impedimento ou não. A gente não sabe como que eles fazem esse cálculo, a gente não sabe quais imagens que eles usam, porque não é possível que eles usam só aquela imagem com aquela linha que, inclusive, parece que está torta, né? Então, assim, para mim, muitos e muitos erros, né? E o que acontece? É o que eu falei, até tuitei isso, porque para mim não houve também aquele pênalti do Alisson lá contra o Palmeiras, para mim não foi pênalti. A bola bate ali, mas se não batesse ali, bateria na barriga, o braço está colado. É um reflexo, né? Sinceramente. Talvez até esse incentivo, né, do jogador ali, né? Não vou nem dizer que, claro, às vezes pode ser um migué, mas eu até vi como algo até meio que incentivo ali do Alisson. E ontem mesmo, no lance do gol do Flamengo, no lance que gera o escanteio, que o Santos executa mal a jogada e sofre o contra-ataque, né? Na minha opinião, o Gustavo Henrique fez pênalti ali. Porque ele leva o braço, ele levanta o ombro e levanta o antebraço junto. Então, assim, são vários lances, e é o que eu digo, se é para o VAR, isso que eu, né, voltando ao tweet lá que eu fiz, se é para o VAR reproduzir ou aumentar as injustiças que eu sempre vi contra o Santos em arbitragens, desde que, né, eu sou santista desde sempre, então eu sempre vi isso. Vira e mexe a gente vê isso. Então, se é para reproduzir ou aumentar as injustiças, para mim já deu errado. Agora, deu errado, ainda pode ser consertado, mas para ser consertado, como já deu errado, na minha opinião, precisaria mudar muito. Precisaria mudar, assim, radicalmente a forma como é feito o VAR. O Santos teve um lance contra o Internacional, vocês devem lembrar, o gol anulado do Caio Jorge, em que ele sofre o pênalti antes. Tudo bem, a bola, depois ele toca, coloca ali no braço e isso acaba beneficiando, porque a bola vai para frente e tal. Mas, assim, ele sofre um pênalti antes. Sim. E a gente não vê nada. Então, se é pro VAR fazer o que fez ontem na Vila Belmiro, né? Pô, a gente vê o tanto de torcedores de outros clubes se solidarizando com o Santos. Falando, gente, não é normal isso. Eu vi flamenguista falar isso em rede social, gente. Não é normal isso que aconteceu na Vila Belmiro. Isso não é normal. Então, se é para continuar nessa toada eu falo do Santos porque é o time que eu mais acompanho, claro, né?
Mas eu sei que há outros times que também são prejudicados, mas assim, alguns times do Brasil a gente sabe que, na dúvida, apitam a favor deles. A gente sabe quais são esses times. Né? E o Flamengo O problema... Então, se é para continuar nessa, é uma ferramenta que vai ser jogada no lixo, né? Não, o problema dessa questão do VAR é que é algo estrutural, porque assim, a ferramenta por si só, ela não é inteligente o suficiente para analisar o que é impedimento ou o que não é impedimento. Ela precisa de uma pessoa operando. E quem são essas pessoas que operam o VAR? São esses mesmos árbitros horrorosos que estão nos gramados. E o VAR, gente... Com a metade controlando, que é a CBF. Né? Sim. O VAR ele é tipo, muito fácil de ser manipulado. Se um frame só da imagem some, já muda a total história do que está acontecendo. A gente não tem então, acesso. A gente não tem acesso, sabe? E é o que ele falou, tipo, é uma pessoa que opera o VAR, né? A tecnologia não é só ela e pronto. Então, infelizmente, o futebol ainda tem muita corrupção, tem muita coisa suja por trás disso tudo. E a gente sabe quem são os favoritos, a gente sabe quem sempre vai ser o favorito deles. É o que eu falo, pra Globo não é uma boa passar Santos, entendeu? Agora passar Flamengo, passar Corinthians, é uma boa, entendeu? Então sempre o Santos vai ser desfavorecido, infelizmente. E só para um pitaco também sobre o lance do gol do Marinho, é bem o que o Longo falou mesmo, né? Não dá pra gente acreditar que o Jobson, mesmo que ele estivesse impedido, que até agora eu não sei se os dois estavam impedidos ou não, Raniel e Jobson, porque as imagens são muito ruins, as que a gente tem acesso, mas mesmo que o Jobson estivesse impedido, ele não atrapalhou nada. Quem atrapalhou o Diego Alves foi a cobrança do próprio Marinho. Foi ela que atrapalhou o jogador, não foi o Jobson. Ele vai com um braço ali. Você acha que um braço vai atrapalhar o goleiro num lance como aquele? Assim, precisa ser, né? Tem que fazer um malabarismo aí para defender essa. Tudo bem, teoricamente foram os critérios o critério que eles usaram para anular o gol, mas ficou muito, né? Sobre o time, realmente eu acho que coisas bem interessantes, intensidade, os laterais, né, entrando mais, armando ali, né, junto com os pontas abrindo mais, né, ficando mais afundados. Então há pontos interessantes. Há alguns problemas, por exemplo, perde a bola na frente, como foi o lance do gol, né? Do gol do Flamengo. Perde a bola, mas não faz aquela pressão adequada para retomar. Então, tem coisas para consertar, sim. Tem a questão do Sanches também, que eu acho que fisicamente ele está muito mal, precisa ser feito algum trabalho com ele, porque até para que não comece também a receber, de repente, um cara que eu acho que tem um potencial, sim, para ser um ídolo do Santos, começar a ser, sabe, totalmente criticado, aquela coisa. Então, precisa ser visto o que pode ser feito aí, de repente entrar no segundo tempo, não sei. Algo precisa ser feito nesse meio aí, mas gostei muito da postura e me lembrou mesmo aquele Santos do ano passado, com aquela ideia mesmo de pressionar, marcação-pressão, todo mundo ali em cima. E o Raniel também acho interessante, a partida dele foi muito boa, tem que tomar cuidado com o posicionamento, porque ficou impedido, né? Também no segundo tempo, ali no lance que dá tempo. Ele fica bastante impedido. Tem que tomar esse cuidado, mas ele tem potencial, né? E a posição na qual ele foi melhor no Cruzeiro foi justamente como centroavante, né? Jogando centralizado. E só uma última nota aí, acho que para encerrar da minha parte, né? O João Paulo, né? Que partida do João Paulo, né? Goleiro seguro, personalidade, né? Até me lembra, assim, pelo jeitão, assim, de personalidade, me lembra um pouco o Rafael, mas me lembra um pouco o Fábio Costa, sabe? Meio louco, assim, vai na bola. Então, assim, gostei muito do João Paulo, acho que é um cara aí que já teve um clássico que foi bem, na minha opinião, e ontem foi muito bem, um jogo difícil também contra o Flamengo, né? Que é um elenco, como vocês bem falaram, muito qualificado. Então, eu acho que, apesar de toda essa questão da arbitragem, que eu achei acho que é uma vergonha, acho que não dá para o Santos ficar, né? Tipo, até quando o Santista vai ter que ficar aumentando isso, né? Então, acho que a diretoria precisaria, sim, ser mais ativa, vai à FIFA, não sei, dá algum jeito de enfim, sei lá, mostrar que está acontecendo isso, deixar claro para a FIFA, olha, está acontecendo isso, o Santos está sendo prejudicado várias vezes, de várias formas, com VAR, sem VAR, em casa, fora, enfim, mostrar isso para a FIFA, né? Mas em relação à partida, eu gostei.
E acho que é isso, é um caminho. O Santos tem um norte agora, tem um horizonte, né? Que é essa pegada do primeiro tempo. Diga, Long. Então, o problema é que aí você falou questão de ir à FIFA, representação, a gente vai entrar num outro problema do Santos que é administrativo, né? Porque ainda que hoje, se não me engano, foi o Arthur Faria, do Sport News Mundo, ele trouxe a informação de que o Santos enviou um ofício à CBF reclamando da arbitragem. Sim. Mas e o presidente do Santos? E o José Carlos Pérez? Aonde ele está nesse momento? Ele não fez um pronunciamento, ele não gravou um vídeo, ele não deu uma entrevista. Hoje em dia é muito fácil você ter um Twitter, por exemplo, e você escreve ali, se posiciona de alguma maneira. Então parece que acaba dando a impressão de que o Santos está à deriva nessa disputa, assim, entre aspas, com a arbitragem. Pode falar, Matheus. O Pérez, na minha percepção que eu vejo, eu não tô lá, ele não é mais o presidente do Santos. Ele tá lá oficialmente no papel, ele é o presidente. Mas quem comanda o clube é o Pedro Doria e o Matheus Rodrigues do CG. Eles que foram lá reclamar com o juiz, eles que dão entrevista pra rádio, pra TV, eles que se manifestam publicamente, os dois que representam o Santos. Hoje o Santos é representado pelo Pedro Doria e pelo Matheus Rodrigues. Eles que estão no CT falando com o Cuca sobre reforço, sobre a situação do dia a dia do clube. Então o Pérez saiu de cena. Hoje, o presidente e o vice do Santos que manda no clube atualmente, que passa pra gente essa impressão, é o Doria e o Matheus Rodrigues. Eu confesso que eu começo a ter essa mesma impressão do Matheus, viu? Porque o Pérez simplesmente... A gente sabe que ele está envolvido nas negociações, ele está envolvido na questão do Hamburgo aí também, né? A gente tem essa informação, ele continua nos bastidores atuando nessas questões. Mas na prática, que a gente sente ali que está representando o Santos mesmo, são esses dois aí. Inclusive em entrevistas, né? Pessoal, quer ir para o segundo bloco então, falar do jogo contra o Vasco? Pode ser? Eu queria falar um negócio. Vamos lá. Queria falar uma coisa do Gabigol e do Sanches. Pode falar. Pode falar? E lá vem. Diga lá, Matheus. Eu queria ainda sobre Santos e Flamengo, sobre o senhor Gabigol, né, que mandou provocação pro Marinho. Pra mim é pra torcida do Santos aprender, porque o Gabigol não é ídolo, nunca foi ídolo, ganhou 2 paulistinhas e a torcida inventou musiquinha pra ele. Eu considero muito mais o Ricardo Oliveira, tem gente que não gosta do Ricardo Oliveira, mas o Ricardo Oliveira respeitou muito mais o Santos, vestiu a camisa, foi capitão, fez o gol do título. O Gabigol nunca fez o gol de título pro Santos. E o Ricardo Oliveira fez o gol de Oliveira. título. Foi paulistão, mas o Ricardo Oliveira fez o gol de título pro Santos. Então, por exemplo, eu considero muito mais o Ricardo Oliveira. Mesmo querendo que ele volte, eu tenho uma consideração, um respeito muito maior pro Ricardo Oliveira. O Gabigol nunca foi ídolo. O ídolo é Robinho, é Neymar. Esse patamar que o Santista tem que colocar. Não pode colocar qualquer pessoa de ídolo. E o Santos também. O Santos alcançou um patamar com a torcida de ídolo. O Santos não é ídolo da torcida do Santos. A pessoa pode gostar do Santos, adorar o Santos fora de campo, mas o Santos não é ídolo do Santos. Se você ser ídolo, você tem que ter uma história, um tempo de casa. Mas ele tem potencial a ser. Ele pode ter um potencial, mas se você ser ídolo, tem que ter muito mais. E o Santos, pra mim, tá fazendo hora extra no time titular do Santos. É só você perceber o Santos em campo. Ele anda, ele não marca ninguém, ele não cria jogadas, ele não é o que dita o ritmo do time, ele não consegue. Eu não sei se é a idade, aconteceu alguma coisa com ele, mas não dá mais pro Santos jogar no time titular do Santos, pelo menos agora. É visível que o Santos não tem mais condição de ser titular desse time. Então, meu único repúdio pro Cuca é isso. O Santos não pode mais ser titular desse time. Só um também sobre eu já passo o pano. Eu gosto muito do Sanches, eu concordo com você que o rendimento dele mudou muito, né? Não só dele, como do Pituca, né? Mas eu passo pano pro Sanches. Eu acho que ele tem muito que melhorar. Eu acho que ele tá numa péssima fase. Eu acho sim que ele tem que acordar. Talvez se ele perder espaço no time titular, pode ser que ele dê uma animada a mais, né? Também não sei se ele deve ser titular hoje em dia, mas eu acho que se ele começar a brigar por espaço, né, pra ele ver que... Eu gosto do Cuca, sabe o que eu gosto do Cuca? Ele coloca o Sanches no banco. E eu acho isso muito importante, né? Porque ele meio que mostra que não tem ninguém ali a mais do que ninguém. Que ele tem que jogar muita bola pra ele ser titular. Talvez começar um jogo como banco ia ser legal. Sim, eu acho que o Sanches tem que acordar, né? Acordar pra vida, porque eu acho que ele tem potencial, sim.
porque o futebol dele ano passado a gente via, era um ótimo futebol, ele era muito, muito bom, assim, não sei o que aconteceu com ele. Até brinco, falo que ele morreu e colocaram outra pessoa no lugar dele. Mas o Barbosa, o Gabriel, né, que não é nem Gabigol, é Gabriel Barbosa, também não sei como tem santista que coloca ele como ídolo, que defende ele com unhas e dentes. Eu até postei lá no... Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho desse jogo contra o Vasco, né? O Santos enfrenta aí o time do Vasco, né, na próxima quarta-feira, né? Dia 2 de setembro, 9h30 da noite, também na Vila Belmiro. O Vasco é o terceiro colocado do campeonato, com 10 pontos. Conheceu a primeira derrota aí no último sábado, né? Aliás, um jogo que teve também muita polêmica em relação à arbitragem. E queria saber o que vocês pensam em relação a isso. Como vocês acham que o Santos deve encarar essa situação? O Vasco é um time que tem se mostrado razoavelmente equilibrado, mas é um técnico novo também, então o time também começou a dar uma oscilada. O que vocês pensam desse jogo aí? Começar com o Longo, fala Longo. Bom, é um jogo traiçoeiro, é um jogo que o Vasco ele demonstrou ter algumas virtudes nesse começo de campeonato, tem o Cano no ataque, tem que marcar... Cara, eu acho que assim, marcando o Cano é meio caminho andar. Porque o Vasco é extremamente dependente dos gols dele e das jogadas do Felipe Bastos no meio-campo. Então, você conseguindo anular essas duas peças já é um grande passo para a vitória. Acredito que se o Santos demonstrar o mesmo futebol do primeiro tempo contra o Flamengo, é muito difícil o Santos perder ponto para o Vasco. E daí tem a volta do Alisson, né? O Alisson cumpriu suspensão. Eu voltaria com o Alisson. Talvez o Sanches colocaria o Sanches no banco, porque por tudo aquilo que o Matheus falou, o Sanches não vem rendendo, então eu acho que até para você não fritar o ídolo não, né? Porque, nossa, acabaram de falar do ídolo. Para você não fritar o jogador Carlos Sanches, é bom que ele pegue um pouquinho do banco de reservas. Nem que seja preciso colocar o Jean Mota ou mudar o esquema de alguma maneira. Até dar chance, o Anderson Ceará, se ele tiver à disposição, o Ivonei. Então eu faria essa mudança no time. E entraria de novo com o Raniel de centroavante. Acho que o Raniel rendeu bem. É isso aí. E aí, Aline, o que você pensa desse jogo? Você também acha que é um jogo perigoso? O que você espera desse jogo aí? Perfeito, foi o que ele falou. Realmente vai ser um jogo traiçoeiro. Pode ser que o Vasco tá indo bem, né? Mesmo dando uma oscilada, ele tá jogando muito bem, né? Tá sendo ofensivo e tudo mais. Então, eu acho que o Santos, é exatamente o que ele falou. Se o Santos, no primeiro tempo de ontem, jogar contra o Vasco, vai ser ótimo, sabe? Marcar os goleadores, né, do Vasco hoje em dia. E, enfim, gente, a gente tem que focar nisso. E o Sanches também, eu concordo, tem que ficar no banco esse jogo. Pelo que eu falei, né? Ele tem que sentir que ele é substituível, né? Ele não pode ser acomodado. Ele tem que entender onde ele tá, tem que melhorar a forma física dele, enfim. Então eu acho que dando essa disputa entre eles e outros jogadores dentro do Santos iria ser bom até para ele, essa competitividade. Mas eu concordo, eu acho que o Santos vai ir bem, gente. Tô sendo positiva. Depois do jogo de ontem, mesmo perdendo, o Santos me deu um gostinho de confiança. Se não rolar mais problemas externos, assim, espero eu que não. Eu acho que dá tudo para o Santos ganhar. E o Raniel também. Eu acho que o Raniel entrou muito bem. Ele só tem que entender o que é impedimento e ter cuidado nisso, né? Porque diversas vezes ele estava impedido e, enfim, não pode dar essas bobeiras. Mas eu acho que com ele dá pra seguir firme com ele ali. Essa situação que a Aline comentou, né, a gente tá confiante mesmo com o resultado ruim, me lembra um pouco, inclusive eu estava no Pacaembu aquele dia bem chuvoso à noite em que o Santos massacrou o Corinthians, né? Eu também. E triste dia, mas... nossa, nem me fale. E aí, enfim, e eu lembro que eu saí dali e a torcida até aplaudiu no final e tal, porque o Santos mereceu demais aquela classificação, né? Na minha opinião, o Santos mereceu demais ter vencido o Paulistão naquele ano. Mas enfim, não deu, o Cássio estava muito bem, o Santos também perdeu muitos gols. Mas eu acho que é um pouco isso, né? A gente vê que tem um norte, que tem um horizonte. Tipo, o resultado não foi o melhor, tudo bem.
mas Era tem igual contra o São Paulo, né? O São Paulo É. a gente ganhava muito, mas também às vezes a gente perdia demais. Óbvio que a gente ficava muito bravo quando perdia, mas ele passava uma confiança pra gente, né? Tipo, perspectiva, né? ele mostrava que, tipo, ó, é normal oscilar às vezes, sabe? Mas ele dava uma confiança pra gente. Então, por isso que a gente não... quantas goleadas a gente tomou com o São Paulo, sabe? Nem por isso a gente pediu a cabeça dele, nem nada do tipo. Por quê? Porque mostrava um futebol que nós santistas gostamos, né? Jogando bonito. Então, eu acho que o Cuca trouxe isso no jogo passado agora. É isso aí. E aí, Matheus? Então, eu vou falar de novo, pode ficar bravo, que tem gente que é Jobzete, né? Eu acho que esse é o termo, né? Jobzete, eu vou falar de novo. O Jobson não tem poder de marcação. O Jobson, mais uma vez, o time fica sem pegado no meio campo com o Jobson. Ele vai muito mal. Ele tem um bom lançamento, bom passe. Pode ser elegante, né? Ele joga de cabeça em pé, mas não tem condição. Ainda bem que volta o Alisson. O Alisson pode não ser um volante técnico, mas ele tem um jogo físico, né? Ele é muito mais competitivo que o Jobson. Então, eu gosto muito do Alisson nessa questão. Então, volta o Alisson, sai o Jobson. O Jobson não tem condição também de jogar no Santos atualmente. E, além do Santos, né, que eu falei que o Santos não pode jogar, foi que ao longo disso, né? O Vasco é o Cano, né? O Santos tem que tomar cuidado para não deixar a bola chegar no Germancano, que ele coloca na rede, que ele é um jogador muito bom, principalmente no último toque. Então é isso que eu espero. Saída do Jobson, entrada do Alisson. No lugar do Santos, colocar um outro meia. Por mim, podia ser o Ivonei, por exemplo, que entrou no segundo tempo e tem o mesmo ritmo, né? A gente sabe, né? A gente santista sabe que o Santos da Vida Belmiro é outro time. Já cansamos de assistir jogo do Santos com 2, 3 mil pessoas, com uma pressão nenhuma. E o Santos joga bola, então o Santos da Vila é muito forte, não sei o que acontece com os caras. Mas no campo da Vila o Santos joga muito bem. E fora de casa o Santos tem mais dificuldade, então eu estou bem confiante que o Santos consiga um resultado positivo contra o Vasco, porque o Santos, time por time, tem jogadores melhores. Eu até tinha comentado no último programa, né, que o Santos não tinha ainda aquele 9 ali que, para justificar, manter necessariamente um 4-3-3. Poderia ter um 4-4-2 com um falso 9 ali, de repente o Jean Mota e tal. Mas depois da partida do Raniel de ontem, eu acho que vale sim mantê-lo. Me parece que fisicamente ele está bem e o Santos está tomando os cuidados para que ele não tenha outro problema físico, né? Então eu acho que seria importante sim a manutenção dele. E o meio eu acho que tem que mexer em alguma coisa. De repente pode ser o Sanches entrando no segundo tempo para ser preservado, né? Até na questão física e pegar o time do Vasco mais cansado, né? No segundo tempo. Ou até mesmo a questão do Pituca, né? Porque o Pituca ontem fez uma partida ok, um pouco melhor do que as outras, mas vamos combinar que não é aquele Pituca do ano passado que jogava como primeiro volante, geralmente e tal, né? Então, assim, precisa ser visto isso, como que pode resolver essa questão do meio. Acho que o Cuca tem que trabalhar bem isso. Ele tá nessa linha de manter os caras em campo para ver se eles retomam confiança em campo, mas pode ser que haja esse problema também do Santos acabar perdendo pontos por erros desses caras que estão muito mal, né? Então precisa ser visto com muito cuidado. Gosto da ideia de repente, o Santos tentar usar o Madison, não sei, de repente inverter o Pará e usar o Felipe Jonathan talvez como um volante ou um meia. Acho que isso é um teste válido, né, também, porque o Felipe Jonathan na marcação ele ainda deixa a desejar, né? E ele no meio sem tanta obrigação de marcar seria, pelo menos não tanta como um lateral, né? Poderia ser uma opção também. E é isso, mas vamos aguardar o que vai acontecer. Eu acho que o Santos tende a fazer um bom jogo. Eu estou bem confiante que o Santos vai vencer o Vasco e vai retomar o caminho das vitórias aí. Matheus, você tinha alguma coisa para falar também em relação ao Elias, né? O Santos tem uma negociação aí já com o Elias. Queria que você comentasse um pouco essa situação. São várias mídias, né? O Nicole, todos os portais deram que o Santos tá acertado já com o Elias. É um pedido do Cuca, né? Ele vai vir por um salário baixo. Deve vir até fevereiro o Elias, né? Que jogou no Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, tem 35 anos. Eu particularmente não contrataria, porque eu acho que é um jogador já em fim de carreira. O grande forte do Elias é o físico, né? Que ele é o vai e vem, né? Ele aparecia na área para fazer muitos gols. Eu acho que ele já não tem mais esse físico para fazer esse tipo de jogo. Hoje em dia se fala que é o box to box, né? Exatamente.
Então o Elias, eu acho que não tem mais esse físico para fazer isso vai e vem toda hora, então eu acho que perde a utilidade, porque ele não é um jogador de marcar, ele não é um jogador de ditar ritmo, né? Então, se o Elias não tem mais essa força que ele tinha antigamente, eu acho que não vejo muita utilidade nele, então por isso eu não contrataria, mas é um pedido do Cuca que deve fechar com o Santos. O Santos trabalha para se livrar da dívida na FIFA, e quando o Santos se livrar dessa bendita dívida da FIFA, eu imagino que muitos reforços o Santos vão anunciar. Dívida na FIFA saiu na segunda, na terça, o Santos vai anunciar acho que os 3, 4 reforços. Até porque não dá pra gente esperar o Santos ficar nessa negociação toda para resolver a questão da FIFA e depois ter que negociar ainda por mais um tempo para fechar jogador. Já tem que ser. Inclusive o Pérez tem até o último dia de setembro apenas para contratar, né? Depois disso só com aprovação do conselho, né? Aline, quer comentar também essa questão do Elias? Então, sinceramente, eu também não gostaria da contratação do Elias. Não acho que no momento que o Santos está, ele seria o jogador ideal, que, enfim, como falaram, ele tem 35 anos, eu acho que o físico dele peca muito, né? Enfim, gente, eu acho que não seria uma boa o Elias, sinceramente. Gosto também do Ricardo Oliveira, mas eu acho que se o Ricardo Oliveira viesse para o Santos, queria que fosse para um valor menor, né? Mesmo ele tendo idade e tudo mais, eu acho ele mais jogador. Mas, enfim, não gostaria que o Elias fosse para o Santos, não. Ao contrário dos amigos, eu não vejo com maus olhos a contratação do Elias pelas condições que saíram na mídia. Um salário mais baixo, principalmente a questão do salário. O Santos tem um elenco curto. Isso é bem evidente durante os jogos. O Cuca olha para o banco, já era assim com o Gesualdo, você tem 5 alterações para fazer. Você fica pensando, quem que vai entrar? O Santos não tem opção. E o Elias, ele encaixaria muito naquela tecla que eu sempre bato nos programas aqui, que é agregar em experiência. O Santos é recheado de molecada da base. O Santos é recheado de jovens jogadores. Então eu acho que você ter jogadores experientes para agregar na formação desses meninos é essencial. E então, por isso, eu contrataria o Elias sim. Mas tem também, vocês estavam comentando questão de reforços, tem um que está praticamente acertado, que é a saída de Fernando Uribe. É um reforço para o Santos, a imprensa colombiana dá como certa já. O Bruno Gilfrida com o Gabriel dos Santos, do lado do Globoesporte.com, trouxeram essa informação também. O Uribe vai se despedir do Santos sem nenhum gol marcado. Longo. Diga. Uma informação importante para o torcedor santista sobre o Poçante Uribe. Nilson, lembra daquele Nilson? Nilson fez 2 gols do Santos. E Uribe? Alguém me informa quantos gols o Uribe fez? O Uribe não fez nenhum gol. E o Nilson fez 2. Não é possível. Só que assim, né? Eu preferia que o Nilson tivesse feito 1 e aquele gol do que ter feito esses 2 que ele fez. Até o Nilson fez gol e o Uribe não. Então, o Uribe não vai fazer falta nenhuma. Já acendi minha vela aqui em casa pra torcer pra esse negócio fechar. E o Uribe, um dos piores atacantes que eu vi jogar. No Santos, assim, pelo menos. E vai dar uma aliviada grande na folha salarial, porque o Uribe tá no top 3 de salários do Santos, por incrível que pareça. Ele tem um salário com um patamar igual a Soteldo e Lucas Veríssimo. E ele não faz absolutamente nada. Tipo, o Santos já não pode se dar ao luxo a ter esse tipo de salário, ainda para um jogador que não rende o que a gente precisa, né? Tipo, exato. Nossa, já foi e tô muito feliz com a ida dele. Eu queria muito que ele desse certo. Sinceramente, queria muito que desse mais oportunidades, mas deram. Só que eu não sei o que acontece com ele. Não sei, sinceramente. Ele tem que tomar um banho de sal grosso, não sei. Ele acaba repetindo, né? Por não ter nenhum gol. Se eu não me engano, Luizão em 2005, também passou pelo Santos, não marcou nenhum gol. Camisa 9, fez sucesso aí no Corinthians, São Paulo, né? E no Santos foi uma lástima, né? Então o Uribe, assim, querendo ou não, a gente pode sim colocar isso na conta. É o combo, né? Pérez, Sampaoli. Esse combo foi responsável pela vinda do Uribe. Então, né, aquela anseio por trazer um 9, trouxe e continuou usando o Sacha. O Uribe mal teve chances, né? E, enfim, jogador limitado.
Enfim, agora saindo aí, eu acredito que vai rolar sim essa negociação. E se ele sair, o Santos vai ter um alívio muito grande possivelmente para a vinda aí de um Robinho, né? E só um pitaco sobre o Elias, independente da questão técnica, eu acho que tem que ser um contrato também com o cuidado de deixar uma renovação facilitada. Porque se ele vem, retoma, vamos supor que o Santos consiga recuperar um pouco o futebol do jogador, retoma, daqui a pouco vai ser aquela novela para o Santos renovar, né? Então, eu acho que você vai trazer até fevereiro que tem uma cláusula facilitada para renovar, né? Diga, Matheus. Só uma informação, né? Eu falei que o Nilson fez 2 gols do Santos. Foi um gol e uma assistência, mas o Uribe não teve nem assistência nem gol, então mantém aqui. Até o Nilson foi menos pior do que o possante Uribe, né? Então, um abraço. Pior ainda, porque ele fez um gol e não fez o que deveria. É inacreditável. Na verdade, em números, o Nilson foi menos ruim que o Uribe, né? Até o Nilson fez gols, o Uribe nenhum gol. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Mas toca aí, Felipe. É isso aí, gente. Bom, último recado então, gente, para a gente poder encerrar e na nossa torcida aí para que o Santos faça um excelente jogo contra o Vasco e retome aí o caminho da grandeza do Santos, das vitórias, né? Vai lá, Longo. Bom, valeu Felipe, valeu Matheus, a Aline, agradecer de novo pela presença aqui, pela participação. Programa hoje um pouco polêmico, um pouco conturbado, porque a situação pedia, né? E agradecer à nação santista pelo reconhecimento, pelo apoio de sempre. Isso aí, vai lá, Matheus. Um abraço para a Aline, né, que topou participar do podcast aqui com a gente. Então, a gente está sempre atrás de santistas, jornalistas, para agregar aqui no nosso programa. Então, foi um prazer fazer hoje o programa, apesar do escândalo que aconteceu ontem na Vila Belmiro. E fala para a galera que curtiu o vídeo, se inscrever no nosso canal. E na próxima semana tem mais, e a gente espera comentar sobre arbitragens boas, né, sem favorecer o Santos, mas também sem prejudicar. E comentar 2 vitórias, né, que o Santos pega o Vasco na quarta e no domingo enfrenta o Ceará, no sábado enfrenta o Ceará fora de casa. Então a gente espera na próxima semana comentar sobre vitórias do Santos e boas arbitragens. Arbitragem que eu acho que assim, a gente pede aquilo que a grande maioria dos santistas pede, né? É um grande orgulho do Santos ter sido sempre campeão e ganhado as suas coisas na bola, né? Sem precisar de arbitragem, não sei o que lá. Então o que a gente quer é só arbitragem justa. Apita o que é falta, não apita o que não é falta. Não fazer o que aconteceu ontem, né? Aline, um último recado seu aí. Já agradeço novamente, muito bacana o papo com você. E agregou bastante aqui pra gente. Foi um prazer conversar. A gente espera que isso possa acontecer mais vezes também. Queria que você desse um último alô aí pra Nação Santista. Com certeza, podem me chamar, que eu participo sim. Espero que mais feliz, uma situação melhor. Mas enfim, gente, muito obrigada. Adorei participar do papo com vocês. Enfim, é sempre muito bom falar do Santos, independente da situação. Mas é isso, espero que o Santos ganhe, que dê tudo certo, que melhore, né? Que evolua e que a gente possa falar várias coisas boas, enfim, comemorar muitas coisas ainda. Pode me chamar que eu estou aqui com a conversa sobre o Santos, aqui no Twitter, Corneto, falo tudo. Show de bola. Quer passar o endereço seu, Aline, do Twitter e do Instagram também, pro pessoal? Então, meu Twitter e o Instagram são iguais, né? Linex Gomes, tudo junto e underline no final. E o projeto que eu participo, que é muito legal, que mulheres falam do futebol, é Bendito Seja o Futebol. É muito legal, dá voz às nós mulheres. Eu não sou jornalista, né? Sou de uma área totalmente diferente, que é TI. Mas eu amo falar de futebol, eu amo esporte, né? Principalmente futebol. Então eu sempre gostei muito de falar e tô me interessando ainda mais pela essa área que é o jornalismo, né? Até comentei no Twitter que eu quero até fazer uma segunda faculdade, quem saiba eu faço jornalismo. Enfim, gente, sigam lá. Não, só para seguir lá, acompanhar, que é muito legal que a gente fala, dar voz a nós mulheres no esporte é muito importante. Show de bola. Ainda mais o Santos, né, que tem as Sereias da Vila, tem tanta história também com o futebol feminino, né, que a gente espera que... Super legal, né, eu até falo que se a gente pode esperar títulos, né, mais alegrias ainda é das Sereias, que elas estão jogando muito. Estão mesmo, né. E é isso aí, gente. Um grande abraço, então. Se cuidem, né? A pandemia não acabou. É sempre bom lembrar. Tome os cuidados. Não vamos bobear, porque é uma doença séria.
certo? Cuide de quem você ama, cuide das pessoas aí, se cuide também e pra cima dele, Santos. Até a próxima.